Olá, meus amados. Boa tarde. Na paz de Cristo Jesus. Tá tudo bem com você? Creio que sim. Com certeza está tudo bem, porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Entramos um pouquinho atrasado hoje, irmãos, por causa da dificuldade que eu tive aqui com a internet. Já viu, né? Tecnologia é assim. Então nós temos a dificuldade, mas glória a Deus que está tudo certo. Não é? Quero já ir cumprimentando os irmãos, irmão João Sena, a irmã Maricélia Rocha, Deus abençoe, né? Todos vocês, Thalita, que o Senhor abençoe a cada um com toda a sorte de bênçãos ainda do Senhor, não é? Louvado seja o Senhor. E vá chamando, vá compartilhando aí com seus contatos aí no Facebook, vá fazendo sua sala de vídeo, né? Hoje nós teremos um assunto muito interessante. Eu vou tratar sobre o mestre dos mestres e nós vamos trabalhar bem, vamos juntos, né? Nessa ministração. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida, porque hoje, amanhã é o dia do professor, não é? Então amanhã é o dia do professor e comemoramos o dia do professor. E eu me alegro assim profundamente com a vida dos professores. Aqui na minha casa eu tenho duas, a minha esposa e a minha filha, né? E na igreja nós temos muitos professores, vários professores, glória a Deus pela vida deles. Esses professores são uma bênção lá na igreja, trabalham, enfim, ajudam, fazem um trabalho maravilhoso, trabalho de excelência. E não somente na igreja, mas nos seus trabalhos também fazem um trabalho de excelência. Então hoje, como amanhã eu não tenho live, hoje eu quero dar uma palavra a respeito de Cristo Jesus como mestre dos mestres. E essa live, como eu aviso sempre, vai para o YouTube, né? Lá no canal Pastor Geraldo Lima. Você se inscreva, dê o seu like, toque o sininho e você vai receber as notificações. Pastor Geraldo Lima, esse é o canal lá no YouTube, ok? Então, guarde bem isso aí, vá guardando essas informações que é muito importante e você é esse instrumento de Deus que vai abençoar outras pessoas e outros serão abençoados através da sua vida, não é? Paz do Senhor para a irmã Socorro, para todos que estão chegando ainda na live e com certeza Deus vai falar conosco de forma maravilhosa, como falou comigo, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas eu quero começar lendo um texto bíblico. Eu só posso começar lendo um texto bíblico, que diz assim: havia um fariseu, está lá em João, no capítulo 3, versos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, olha só a compreensão de Nicodemos. Chegou e chamou Jesus de mestre. Então, é exatamente sobre esse tema que eu quero falar nessa tarde, o mestre dos mestres. Então, olha só, qual é o conceito de mestre que nós temos? É pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Isso é um mestre. Hoje, com certeza, você sabe de mestres que você conhece, pessoas que você já teve a oportunidade de contactar, pessoas que você teve oportunidade de vê-las ministrando, de ouvi-las, e você vê que a pessoa tem um conhecimento, tem um excepcional saber, conhecimento sobre aquela matéria que ele está ministrando e sobre todas as outras, muitas outras matérias que ele vai ministrar. Então, esse é o mestre. Agora, esse mestre, ele tem a cultura humana, ele tem a sabedoria humana, ele tem muitas coisas que são valores extraordinários humanos, da inteligência humana, de tudo isso. Mas ele não é mestre dos mestres.
porque o único mestre dos mestres é Jesus Cristo. Foi por isso que Nicodemos, um homem extremamente culto, sábio, influente naquela região onde morava, foi ter com Jesus, foi falar com Jesus e foi saber de Jesus. Se você quer saber melhor sobre essa conversa de Nicodemos com Jesus, você pega lá no texto de João, no capítulo 3, o capítulo todo valendo, para você ver como foi essa conversa de Nicodemos com Jesus e o que ele queria saber, o que ele queria aprender de Jesus. Mas uma coisa é certa, ele compreendeu e ele sabia que Jesus era mestre, porque ele disse assim, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, ninguém pode ensinar dessa maneira, ninguém pode falar com essa autoridade, ninguém pode operar esses milagres se não for da parte de Deus. Então, eu quero tratar hoje quais são as prerrogativas de um mestre. Quais são essas prerrogativas? Eu enumerei algumas aqui. Então, guarde bem essas prerrogativas. Primeiro, ter conhecimento para ensinar. Como é que alguém vai ensinar se não tiver conhecimento? Hoje, se a gente não tiver cuidado, muitas pessoas estão aí se dizendo mestres ou passando por mestres, mas sem ter o conhecimento necessário para ensinar as pessoas. Então, para se ensinar alguém, é necessário que nós tenhamos domínio daquilo que nós vamos ensinar. É preciso que estudemos muito para aprendermos. É preciso que tenhamos um conhecimento profundo daquilo que vamos ensinar. Porque senão, o nosso ensino vai ser um ensino até certo ponto produtivo e daí para frente não tem mais. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento necessário para isso. Então, por isso é que devemos nos esmerar. O apóstolo Paulo em Romanos, aquele que ensina, esmere-se no ensinar. Isto é, aprenda para ensinar. Então, uma das prerrogativas do mestre é ter conhecimento para ensinar. Uma outra prerrogativa é ser uma referência em palavras, atitudes e decisões. O mestre, ele deve ser sempre uma referência, porque não somente para ensinar, não somente para falar, porque veja bem, quando eu vou ensinar alguém algo que aquela pessoa não conhece, eu me torno uma referência para aquela pessoa. Por que que o pai e a mãe são as maiores referências dos filhos? Porque é exatamente com o pai e com a mãe que o filho vai aprender. O filho vai aprender muito mais rapidamente com eles. Então ele se torna uma referência, se torna um mestre para o seu filho, porque já tem conhecimento. E uma das características do mestre é a experiência. Ele tem que ter referência em palavras, ou seja, no conhecimento que ele vai passar, em atitudes, em decisões, e ele tem que ter experiência para passar para os outros. Senão, ele vai ter muita dificuldade, porque aquilo que eu ensino é necessário que seja visto em mim. Jesus ensinava e vivia o que ensinava. A sabedoria de Jesus era tanta que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas com que autoridade este homem fala isso? Então era uma autoridade tremenda naquilo que falava, mas sabe por quê? Porque Jesus se preparou como homem, o período que esteve aqui, ele se preparou para poder ensinar. Ele nos ensinou. Uma outra referência que temos depois de Jesus para as nossas vidas é do apóstolo Paulo, um homem extremamente culto, de um conhecimento vasto, né? E ele então ensinava as pessoas. Então guarde bem isso aí. Um mestre, uma das prerrogativas de um mestre é ser uma referência em palavras, atitudes, decisões e experiência. Uma outra prerrogativa é ter como alvo fazer os outros alcançarem o conhecimento. O mestre, ele não vai guardar o conhecimento só para ele.
porque seria egoísmo da parte dele. O mestre, ele tem o conhecimento é para passar para as outras pessoas, para ensinar as outras pessoas, para conduzir as outras pessoas, aquele que ele está ensinando, a um conhecimento mais profundo. Então, é por isso que a gente tem que estudar. Por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus diariamente, diariamente, diariamente. Foi o que Deus ensinou a Josué. O Senhor disse que ele estudasse a palavra de dia e de noite, para ele ter conhecimento daquilo que era de Deus, que Deus estava falando para ele. Então, o mestre, ele tem que ter como alvo fazer os outros alcançarem o conhecimento. Não é para prender as pessoas a si, né, a ele, não é para se colocar numa posição de superioridade com relação aos outros porque tem maior conhecimento, não. E eu quero dizer para você que uma das coisas interessantes na vida de um mestre, sabe qual é? A humildade. O mestre, por excelência, ele é humilde. Ele tem humildade, ele quer levar o seu conhecimento para as outras pessoas. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ter mestres? Eu tive um mestre no que diz respeito ao ministério que Deus me deu de libertação. Eu tive um mestre maravilhoso. Primeiro, Jesus Cristo, com a sua palavra. E em segundo, um homem maravilhoso, um homem tremendo, que me ensinou muita coisa. 2 homens que me ensinaram muito sobre isso. O pastor Almir Guimarães, que já está na glória, e o pastor Jorge Navac, que ainda está vivo. Eu tenho o prazer de falar no nome desses homens, porque eles me ensinaram muito. Deus usou muito a vida deles para me ensinar. Então, mestres, por excelência, passaram o conhecimento deles para mim. E eu, no máximo que eu puder fazer, eu vou passar o conhecimento para outros. Isso é característica do mestre, é ter como alvo fazer os outros alcançarem o conhecimento. Uma outra prerrogativa do mestre é zelar pelo aprendizado e consolidação daqueles que ele está ensinando. Zelar pelo aprendizado e consolidação, ou seja, não somente ensinar, mas zelar pelo ensino que está dando para aquela pessoa e consolidar o ensino que está dando àquela pessoa. E como é que isso acontece? Com testemunho, com vida, com experiência, com atitude, com humildade, com tudo isso ele vai fazer consolidar o ensino que ele está passando para aquelas pessoas, para aqueles os quais ele está ensinando, e ele é zelo da parte dele para que as pessoas aprendam e sejam treinadas e aprendam e vivam aquilo que aprenderam. Você já teve a experiência de você dizer assim: eu me lembro do meu professor, eu me lembro da minha professora que me ensinou isso. Sabe por que você lembra até hoje do que a sua professora lhe ensinou? É porque ela zelou pelo ensino que lhe deu e consolidou esse ensino na sua vida. Então você até hoje, quando você fala de alguma coisa que você aprendeu, você diz: eu me lembro de um professor que me ensinou isso. Eu me lembro de vários professores que me ensinaram. E eu me lembro assim de muita coisa que eles me passaram, porque eles zelaram pelo ensino e consolidaram isso na minha vida. E uma outra prerrogativa do mestre é ser fiel ao seu chamado de mestre. Isso aqui é muito interessante. Ser fiel ao chamado de mestre que ele tem. Não abrir mão desse chamado. Você é um mestre para os seus filhos. Você sabia disso? Que você é um mestre para os seus filhos? Quando a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, ele está falando com você que é pai e mãe. Por quê? Porque você é mestre. Porque você tem o conhecimento. Então você vai zelar por esse conhecimento que você está passando para eles e consolidar esse ensinamento a eles e ser fiel ao seu chamado de mestre. Você não pode abrir mão desse chamado. São prerrogativas. Eu enumerei algumas só aqui para a nossa meditação nesta live. Agora eu quero falar de outra coisa. Quais responsabilidades
fazem parte do ofício de um mestre. Vou lhe passar algumas que eu enumerei. Ter como objetivo principal cumprir a tarefa que lhe foi confiada. Isso é uma responsabilidade que nós, como que temos o aprendizado, que aprendemos, que fomos ensinados, que chegamos a essa condição de mestre para ensinar, é uma responsabilidade nossa ter como objetivo principal cumprir a tarefa que nos foi confiada. Outra coisa, despertar nos que ensina, preste atenção nisso, o interesse de ser mestres também. Você já parou para ver alguém dizer, eu vou estudar porque eu quero aprender, porque eu quero ser como meu professor, aquele que me ensinou, como aquele que me orientou? Você já viu pessoas dizerem assim, até você mesmo diz, eu vou estudar porque eu quero alcançar, né, esse objetivo. Então isso é muito bonito, porque você está aprendendo. E principalmente aprender das coisas do Senhor, aprender da palavra de Deus, aprender dos ensinamentos que contém nela. Isso é tremendo para as nossas vidas. Ser mestre para ensinar a outros, viu? Outra coisa interessante, aguçar o sentimento do que é ser mestre. Você vai, por exemplo, você pode ser mestre na oração para alguém. Você pode ser mestre na prática do trabalho para o Senhor, na tarefa que foi confiada. E você é uma responsabilidade minha e sua de aguçar o sentimento daquele que está sendo ensinado para também alcançar essa condição de ser mestre naquela tarefa que lhe é confiada. Para isso precisa ensinar. Você deve ver aqui atrás de mim sempre esses livros todos aqui na minha biblioteca. E eu tenho mais em outros lugares, porque eu quero cada vez mais saber, cada vez mais aprender, cada vez mais conhecer. Porque eu quero aguçar em você, né, esse sentimento de ser mestre, de poder ensinar também. Uma outra coisa interessante, vivenciar continuamente a alegria de poder ser um instrumento que ajuda a outro. Isso é tremendo. Olha como isso é maravilhoso. Vivenciar continuamente a alegria de poder ser um instrumento que ajuda a outros. Nós sabemos de exemplos de vários aí, né? De vários homens do passado que ensinaram, que orientaram, que foram mestres, e eles deixaram discípulos, e os seus discípulos continuaram o trabalho. Mas o mestre dos mestres ensinou profundamente a 12 homens. Passou ensinamentos, informações tremendas, e estes homens deram prosseguimento àquele ministério, àquela obra tremenda, gigantesca, que é o nosso Mestre Jesus Cristo, e ele deixou para que nós pudéssemos também dar continuidade a esta obra. E ter o prazer, isso é uma outra coisa interessante, ter o prazer da realização em ter a tarefa realizada. Você já parou para pensar como é prazeroso, como alegra o nosso coração de um mestre, ver o seu discípulo, ver o seu aluno, você que ensina no colégio, no ensino secular, não é? Aonde você ministra, onde você ensina, não é prazeroso para você ver um aluno seu, 2, 3, 4, quantos forem, quanto mais melhor, aqueles alunos estarem desenvolvendo, estarem dando continuidade, mais na frente, aquele aluno já ser um mestre que está orientando a outros, e ele dizer assim para você, professor ou professora, eu aprendi com você, e por isso eu estou fazendo isso. Isso não é prazeroso? Agora você imagina o prazer que não é para alguém que ensina a palavra de Deus, para alguém que ministra a palavra de Deus, que orienta com a palavra de Deus, e ver alguém dizendo, olha, eu estou agora fazendo, porque eu aprendi com você. Você me ensinou.
Você, querida professora e querido professor de escola dominical, de classe, dos pequenininhos, desde ali do jardim, dos pequenininhos até os maiores, aí você chega a ver um daqueles que foi pequeno, que aprendeu a palavra de Deus com você, que aprendeu a respeito de Jesus, do seu amor, da sua morte na cruz, da salvação pelo sangue de Cristo, e você vê aquela criança que você ensinou agora, está ensinando a outro, e dizer para você assim, professora ou professor, eu aprendi com você. Isso não é prazeroso, meu amado? Como isso é gostoso? Isso é a realização. Isso é ter o prazer da realização em ter a tarefa terminada, realizada, concluída, não é? Eu imagino quando o apóstolo Paulo disse assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isto é, ele disse, olha, eu ensinei, eu preparei, eu orientei, eu conduzi, eu ministrei na vida dessas pessoas. Você já imaginou a alegria do coração do apóstolo Paulo quando ele vê Timóteo, o seu discípulo, ministrando, pregando o evangelho, fazendo a obra de Cristo? Ele vê tantos outros que ele ensinou fazendo, não é? Então, isso é uma alegria muito grande. Então, por isso que ele disse, combati o bom combate. Quantas pessoas ele levou a Cristo? Quantos ele ensinou? Não é prazeroso para você? É prazeroso para mim que sou pastor, de poder ver você ministrando, você que eu tive o prazer de ensinar, o prazer de orientar, o prazer de conduzir, o prazer de mostrar a palavra de Deus. E eu vejo hoje você fazendo, eu vejo você pregando hoje, eu vejo você agindo hoje, seu pastor que você tem, né? E está lá vendo você fazendo a obra de Deus, ensinando a outros. Isso é muito prazeroso, isso é realização na vida da gente. E muito mais é para o Senhor Jesus, sabendo que nós, seus discípulos, estamos dando continuidade à sua obra. Então, aprendamos com o Mestre dos Mestres, aprendamos com o Senhor Jesus, aprendamos com Ele, porque é dele que o melhor ensino, o mais profundo ensino, nós podemos ter nas nossas vidas. Então, eu quero me alegrar com você, professor, e dizer que o Senhor te abençoe. Eu quero homenagear você nessa tarde, desta maneira, dizendo que cada vez mais o Senhor te abençoe no teu trabalho. Esse trabalho lindo, belíssimo, que é de formação de vida, formação de caráter, de ajuda, de orientação, de ensino, de condução, de preparação, não é? Tudo isso você faz esse trabalho, querido professor. Olha, quer seja na escola secular, quer seja na escola de Cristo Jesus, você tem desenvolvido esse trabalho de forma preciosa, um trabalho de excelência. Então eu quero parabenizar você. E eu quero dar glórias a Jesus pela sua vida, pelo professor que você é, pela maneira como você tem feito, pelo esmero que você tem tido, não é, para ensinar àqueles que estão iniciando na vida cristã, às crianças, ou até aqueles que estão hoje como crianças iniciando no Evangelho. Você tem feito esse trabalho maravilhoso. Parabéns, professor. Parabéns mesmo. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém. E eu quero orar nesta hora por todos os professores. Quero orar por você, professor, nessa hora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor te abençoe cada vez mais com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém? Então vamos orar? Querido Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós tivemos nessa tarde, que o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos estar aqui e falarmos do Senhor, que é o Mestre dos Mestres, e podermos te agradecer pela vida de tantos professores que o Senhor nos deu a alegria de podermos ter, quer sejam na escola secular, quer sejam na escola divina, na escola do Senhor, na igreja aonde eles exercem essa tarefa. Senhor, eu quero nesta hora, em nome de Jesus, abençoar a todos os professores,
com toda sorte de bênçãos, quer sejam aqui em Brasília, quer estejam em Brasília ou no Brasil ou no mundo todo. Aonde quer, Senhor, que essa live chegar, Senhor, que eles recebam esta bênção do Senhor na vida deles. Nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela vida da Marta, que amanhã estará aniversariando, Senhor. Marta Jerusa, que o Senhor a abençoe, que ela tenha um ano de bênção, de vitória e de alegria na sua vida e saúde. Ó Senhor, e nós abençoamos a Marta com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Abençoamos, te pedimos também, Senhor, pelos enfermos, como pedimos sempre, todas as lives. Que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame sobre eles a unção de cura e que eles recebam saúde dada pelo Senhor. Sara a nossa nação, sara a igreja, Senhor. Ó Pai, para que cada dia seja despertado no coração de cada um esse desejo ardente de ensinar a Tua palavra, de conduzir as vidas cada vez mais a Cristo. Sara as outras nações também, pois nós te pedimos e te clamamos no nome bendito e santo de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então veja bem, Jesus nos ensinou e ensina com a sua palavra, na prática, com realizações de milagres e tantas outras maravilhas. Assim como a preparação dos discípulos para darem continuidade da obra que ele começou. Você, professor, continue essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus iniciou. Só dando para você, dizendo a você que entrou depois na live, que o Senhor te abençoe abundantemente e que a paz do Senhor seja contigo para a glória do Senhor. E não esqueça, vai lá, essa live vai lá para o YouTube e você pode assistir lá no canal Pastor Geraldo Lima, lá no canal do YouTube. Só lembrando aos irmãos, a você que tem nos ajudado, já temos recebido doações, mas nós ainda estamos precisando para fazer as cestas para aquelas famílias que estão precisando, não é? Então traga as doações, você já sabe, nós precisamos aí de 30 pacotes de 5 quilos, nós já temos uma parte, mas ainda estamos precisando para completar, 30 pacotes de 5 quilos de açúcar, né? Feijão, também 20 de macarrão, 30 pacotes de macarrão de 1 quilo, e leite, traga, meu irmão, porque vai nos abençoar muito e vai abençoar aquela família que está precisando. Seja esse instrumento de Deus para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente com toda a sorte de bênçãos. Diga comigo, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Deus abençoe você e a sua família cada dia mais. Amém.